todos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, esteja onde estiver. Estamos convosco no canal Luz do Caminho para partilharmos Deus, a palavra de Deus. E para vós hoje trago-vos uma pequena meditação acerca de 3 jardins. E os mesmos estão inseridos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E eu gostaria de partilhar convosco sobre estes 3 jardins e o seu significado e lições que nós podemos tirar dos mesmos. O primeiro é o Jardim do Éden, está lá na Gênesis, mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 8, diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Podemos perceber pelos escritos que era um paraíso, era um lugar de grande alegria, de harmonia. O homem foi criado de forma perfeita e tudo aquilo que Deus faz é bem feito, e plantou um jardim onde o prazer, o gozo, a satisfação. Diz que Deus visitava o homem no fim do dia, e deveria ser um tempo incrível de prazer, de prosperidade. Tudo aquilo que o homem empreendia a fazer, tudo aquilo que o homem fizesse, Deus mesmo tinha dito que eles deviam cultivar, plantar e continuar a trabalhar no cuidado daquele jardim. Então era um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, um tempo de horas de grande felicidade. E isto nos mostra estes momentos que ao longo da nossa vida nós temos momentos de prazer, momentos de felicidade, momentos incríveis. Recordo-me no nascimento dos meus filhos, o contentamento que foi, a satisfação que foi, ou outros momentos que nós temos na vida que mostram isto mesmo. Então a vida de um homem pode ser também uma vida de alegria, de prosperidade, de gozo, de felicidade. Mas a Bíblia fala de um outro jardim, este com sentimentos, com um clima completamente diferente do primeiro, que é o jardim do Getsemane. Lá em João, no capítulo 18, verso 1, diz que, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. É o jardim do Getsemane. E este jardim, contrariamente, faz um contraste com o primeiro, que era de gozo, de felicidade, de prosperidade, de bem-estar, satisfação. Este é um jardim que fala dos tempos das nossas aflições. João 16:33, Jesus registrou estas palavras: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E este jardim está aqui representado nas aflições que o mundo nos oferece. Então a nossa vida também é isto. Não é só o jardim do Éden, não é só os momentos de prazer, de felicidade, mas são momentos aflitos, também são momentos em que aquele diagnóstico, aquela notícia, aquilo que veio até nós, aquela fatalidade que nos aconteceu, nos traz aflição, nos traz amargura, conforme está lá escrito em Marcos 14:34, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte, fiquei aqui em vigiar. Estas palavras de Jesus foram proferidas neste jardim, no jardim do Getsemane, jardim de horas amargas, de horas difíceis, de horas de incerteza, de horas de medos. Então percebamos também que a nossa vida é isto, não só a êxtase,
mas também momentos depressivos. É o jardim, este do Getsemane, que fala da nossa renúncia, conforme o Senhor disse, 22:42 de Lucas, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Foram ditas também no jardim do Getsemane, a renúncia de Jesus. Ele orou para que o cálice amargo, difícil, doloroso pudesse passar, contudo, ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele teve que se renunciar a si mesmo. E este também é um traço muito presente na nossa vida, na vida humana, em que nós muitas vezes temos que renunciar a tantas coisas. Temos que nos humilhar, temos que canalizar a vontade de Deus em primeiro lugar para a nossa vida, e isto é uma tremenda realidade. E finalizo com o terceiro jardim, o terceiro que fala da nossa esperança. É o jardim da ressurreição. João 19:41 diz: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Este é o jardim da ressurreição, onde o sepulcro de Jesus estava escavado na rocha e onde também Jesus foi depositado na sua morte, mas ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras, ele ressuscitou. E dizia eu que este jardim, ele fala da nossa esperança. Nós podemos, já vimos no Jardim do Éden, nós temos a alegria, temos a prosperidade, temos a satisfação, a êxtase, os momentos maravilhosos. No Jardim do Getsemane nós temos os momentos depreciativos, a renúncia, os medos, as aflições, a angústia, a amargura. Mas agora estamos perante o terceiro jardim, o jardim da ressurreição, que fala de esperança. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, está assim escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Portanto, nós temos que perceber que a nossa vida é uma vida que não está atalhada para os momentos, para as circunstâncias, quer de êxtase, quer de depressão, mas estamos para uma esperança gloriosa, mediante, está cá, regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há uma esperança. Jesus ressuscitou, nós temos o garante da vida eterna, nós temos o garante da eternidade, nós temos o garante do perdão dos nossos pecados, nós temos o garante da nossa vida liberta, da nossa vida gloriosa que nos espera e que Deus tem preparado para cada um de nós. É o jardim que fala do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, diz: não queremos pôr em mãos que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para não nos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaram por palavra do Senhor isto: nós, os que vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Ele está aqui a dizer que, a determinada altura, num futuro escatológico, num futuro que só Deus saberá o tempo, a data, há uma promessa, há um garante daqueles que estiverem vivos serem arrebatados, irem ao encontro com o Senhor,
e os que estiverem mortos serem ressuscitados. Isto por causa do quê? Por causa da vitória que Jesus teve neste jardim da ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança alguma, nós não teríamos certeza alguma. A nossa vida seria, na verdade, uma névoa, alguma coisa que não fazia sentido. Iríamos viver os anos que vivemos, iríamos tombar à sepultura e pronto, e terminava e finalizava tudo. Mas temos a garantia de um dia, se isso nos acontecer, Jesus nos ressuscitar para estarmos com Ele para todo o sempre. Então é um tempo da ressurreição, do arrebatamento daqueles que estiverem vivos. E por fim, fala da nossa fé, da nossa própria ressurreição também. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui aquilo que eu acabei de dizer há pouco. A certeza, o garante da nossa felicidade eterna com o Senhor, no seu reino. Então, estes três jardins, e recapitulando em breves instantes, o primeiro dos momentos áureos da nossa vida, de prazer, de felicidade, de boas notícias, de prosperidade, etc. O segundo dos momentos depressivos, das depressões, das amarguras, dos medos, das incertezas, da renúncia, da dor, das lágrimas. Tudo isto está inserido neste jardim, mas por fim temos o jardim da ressurreição, que fala de ficarmos não neste vai-vem do subir da montanha e descermos aos vales. Agora estamos em êxtase, mas amanhã estamos depressivos. Tudo isso vai terminar. Porquê? Porque vamos estar sempre com o Senhor, para sempre com Ele, e isso é aquilo que nós desejamos. Que Deus te abençoe e que tu possas te firmar nestas lições da Palavra de Deus e que tu possas fazer parte daqueles que um dia, ou através do arrebatamento, ou através da ressurreição, possas ficar com o Senhor para todo o sempre. E depois, como diz a palavra, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.